Olá, a Sport Value lançou o ranking sobre os clubes mais ricos do Brasil e já temos mudança em relação à temporada passada, mas antes vamos pontuar os critérios usados pela Sport Value. E a consultoria levou diversos fatores em conta, como por exemplo, todos os ativos do clube, como dinheiro em caixa, aplicações financeiras, valores a receber, venda de atletas, entre outros, e também considerou ativos imobilizados, como por exemplo, estádio, centro de treinamento, edificações em geral, além da avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação do valor. E agora que você sabe todos os critérios, é muito importante que você deixe like nesse vídeo. Além de você ajudar com o meu trabalho, você mostra para o YouTube que esse vídeo tem alguma relevância. Então já se inscreva no canal e vamos à 30ª posição, que pertence à equipe da Chapecoense, que está avaliada em cerca de 214 milhões de reais. E o Dourado ocupa a nossa 29ª colocação. A equipe de Cuiabá está avaliada pelo Sport Value em cerca de 242 milhões de reais. Já a próxima equipe do nosso ranking, que está na 28ª colocação, é a equipe do Avaí, que está avaliada segundo a Sport Value em cerca de 243 milhões de reais. E vamos seguir com o nosso ranking. Na 27ª colocação, temos a Associação Atlética Ponte Preta, que foi avaliada segundo a Sport Value em cerca de 256 milhões de reais. E olha a nossa 26ª colocação, que pertence à equipe do Santa Cruz, que foi avaliado em 272 milhões de reais. E apesar da má fase, são equipes vencedoras, assim como nossa 25ª colocação, que pertence ao Náutico, no icônico Estádio dos Aflitos, e foi avaliado em 277 milhões de reais. E a 24ª colocação pertence à equipe do Goiás, que foi avaliado, segundo a Sport Value, cerca de 306 milhões de reais. Já na 23ª colocação temos a equipe do Guarani, que foi avaliado, segundo a Sport Value, em 308 milhões de reais. E aí, você está concordando com o ranking da Sport Value? Comenta aí. Já a 22ª colocação pertence à equipe do Juventude, que foi avaliado em 320 milhões de reais. Já a nossa 21ª colocação melhorou muito em relação ao ranking do ano passado, já que em 2023 a equipe do Sport foi avaliada em 390 milhões de reais. Vamos seguir na parte nordeste do Brasil, já que o Ceará ocupa a 20ª colocação e está avaliado em cerca de 392 milhões de reais. Vamos sair da parte alta do mapa para baixo, já que o Coritiba ocupa a 19ª colocação e foi avaliado em cerca de 490 milhões de reais. Já a nossa 18ª colocação pertence ao América Mineiro. O time foi avaliado pela Sport Value em cerca de 500 milhões de reais. Seguindo para o Goiânia para falarmos do Atlético Goianiense, que está na 17ª colocação e foi avaliado em cerca de 532 milhões de reais. Vamos seguir rumo ao Nordeste para falarmos do Fortaleza, que ocupa a 16ª colocação e foi avaliado pela Sport Value em cerca de 545 milhões de reais. E vamos seguir no Nordeste para falarmos do Bahia, que ocupa a 15ª colocação e está avaliado em cerca de 559 milhões de reais pela Sport Value. E vamos seguir para Minas para falarmos do Cruzeiro, porque o Cabuloso ocupa a 14ª colocação e está avaliado em cerca de 686 milhões de reais. E vamos à Cruz de Malta para falarmos do Clube de Regatas Vasco da Gama, que ocupa a 13ª colocação e está avaliado em 730 milhões de reais. E assim como o Vasco, o Botafogo também está meio desvalorizado na 12ª colocação e foi avaliado em cerca de 823 milhões de reais. E você vai entender a desvalorização, já que o Red Bull Bragantino ocupa a 11ª colocação e está valendo mais que os dois gigantes, cerca de 872 milhões de reais. E chegamos ao top 10 com o campeão da América Fluminense e na casa do bilhão, já que o Flusão foi avaliado em cerca de 1,399 bilhões de reais, assim como o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que ocupa a 9ª colocação e está avaliado em cerca de 1,407 bilhão de reais. Chegamos à 8ª colocação para falarmos do Brasileirão Rei, que infelizmente a homenagem pro Pelé não foi bem-vinda ao Santos, já que a equipe foi rebaixada, porém ainda está gigante, já que o clube foi avaliado em cerca de 1,415 bilhão de reais. Já nossa 7ª colocação pertence ao Clube Atlético Paranaense, que está na casinha dos 2 bilhões, para ser mais exato, 2,94 bilhões de reais. Já o tricolor do Morumbi é nosso 6º colocado. O São Paulo Futebol Clube foi avaliado segundo a Sport Value em 214 bilhões de reais. E o 5º colocado é o gigante da Beira-Rio, isso mesmo, o Internacional foi avaliado pela Sport Value em cerca de 2,314 bilhões de reais. E o Sport Clube Corinthians Paulista perdeu posição em relação ao ranking passado, já que ocupa a 4ª colocação e está avaliado em cerca de 2,991 bilhões de reais. E olha quem ocupa a nossa 3ª colocação, é o Clube Atlético Mineiro, que foi avaliado pela Sport Value em 3,7
127 bilhões de reais. Já nossa segunda colocação, quem ocupa é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi avaliado pela Sport Value em 3,4 bilhões de reais. Chegamos à nossa primeira colocação e com o Clube de Regatas Flamengo, que segundo a Sport Value é o clube mais rico do Brasil, avaliado em cerca de 3,787 bilhões de reais. 87 seria uma provocação em esporte? Comenta aí. E aí, o que você achou do ranking em relação aos clubes mais ricos do Brasil da Sport Value? Para saber mais curiosidades sobre o mundo do futebol, confira o card no final da tela, deixa aquele like no CrossCDF, se inscreva e até o próximo vídeo com mais curiosidades do mundo do futebol.